A pergunta de hoje é a seguinte: você disse que tem 10 mandamentos para ser melhor psicanalista? Espera um pouquinho. Eu disse que são 10 sugestões, aspirações para eu ser um melhor psicanalista. Se alguém tiver interessado em copiar e colar, eu acho ótimo, mas são para mim, porque elas são uma base de humildade para eu saber que eu lido com a coisa mais complexa que existe, que é a mente humana. Então eu vou comentar um por um para te dizer o que eu quis dizer com isso. O primeiro é que eu não tire os outros por mim, porque eles são diferentes. Isso é uma tendência universal que todo mundo mais ou menos tira os outros. As pessoas dizem assim, eu no lugar dele não faria isso. Eu não é possível que... É possível. É possível. Ele é diferente, ele é outra pessoa. E é justamente esse enigma que coloca-se na primeira vez que um paciente vem aqui. Eu olho para ele e digo assim, quem será essa pessoa? É claro que existem coisas básicas que a gente partilha, mas daí para frente a complexidade é imensa. E eu vou aprendendo pouquinho a pouquinho, como se eu estivesse montando um quebra-cabeça. É isso que quer dizer. E eu não vou basear em mim para saber como é que o outro funciona. A segunda é, que eu nunca me ponha em posição de superior, já que entendi que o superego faz parte do problema e não da solução. Essa história é antiga, porque eu tenho 45 anos de clínica e 8 anos de análise pessoal, começando nos anos 60. Então, a primeira vez que eu fui a um psicanalista, eu já tenho 51 anos. O psicanalista era um tipo que se achava. Ele era um tipo que se punha numa posição, a gente entrava com medo, a gente entrava com reverência, a gente entrava, enfim, na posição inferior. E isso daí eu acho que está errado, porque depois que eu entendi que a gente tem que entender o superego da gente para entender as doenças, eu não me posso pôr na posição de superego, senão eu vou estar endossando o superego do paciente. Então, é disso que se trata. Terceiro, que eu fale claro, que eu seja transparente, só assim minhas hipóteses poderão ser facilmente refutadas. Eu não posso fazer uma hipótese enigmática para o paciente. Eu tenho que dizer, tá me parecendo, eu tenho a impressão de que você foi influenciado pela sua criação. Aí ele diz assim, eu acho que sim. Ou então digo, nada, absolutamente não, vai ser um espanto, mas ele tem o direito de dizer e eu deixo ele confortável para refutar qualquer hipótese minha. Quarto, que eu não tenha medo de dizer não sei, não compreendi e com vontade de saber e de compreender. Isso é essencial em ciência. A ciência começou com a admissão da ignorância. Antigamente estava tudo na Bíblia, você não precisava não saber nada, você podia saber tudo, estava tudo respondido. Lá no século XVI, as pessoas começaram a dizer, acho que não é bem assim não, acho que a gente não sabe muita coisa. E é assim que começou a ciência, e é assim que começou a investigação e o teste para chegar mais perto da realidade. Quinto, que eu tenha como valor distinguir o verdadeiro do falso. Mas isso é decorrência do anterior. Se eu quero saber, eu não quero saber uma coisa falsa. Se eu quero entender, eu quero aprender, eu não quero aprender uma fake news. Eu quero saber distinguir uma coisa e o verdadeiro do falso. E aí vem o sexto, que é que eu tenha compromisso com a busca do verdadeiro. Eu não vou estar querendo me enganar, eu não vou estar querendo enganar o paciente, eu estou querendo entender aquilo que verdade tem ali. E, aliás, verdade para atender a cura da doença do paciente. Daí vem
que eu assuma o meu papel de terapeuta, vale dizer, aquele que trata da doença. Sim, porque um psicanalista, das duas uma, ou ele é um filósofo, e aí ele não precisa ter clientes, ele pode escrever, está tudo bem. Ou ele é um terapeuta. Se ele é um terapeuta, ele trata. Terapia significa tratamento. E ele trata de quê? Ele trata do que está ruim, não trata do que está bom no paciente. Ele trata do que está errado. Ele trata das doenças do paciente. Oitavo, que eu conheça as doenças psíquicas, a chamada psicopatologia, faça diagnóstico e explique-o ao cliente. Ora, se eu vou tratar doença, eu preciso saber que existem doenças. E para saber, e para tratar essas doenças, eu preciso ter em mente uma espécie de, bom, existe pancreatite, esofagite, gastrite, não sei o quê. Eu preciso ter na minha cabeça um código de doenças e dizer, olha, o senhor tem uns traços obsessivos, coisa que não é nada ruim, mas esse negócio passou de giro, então o senhor tem uma doença obsessiva. Ah, bom, então como é que é uma doença obsessiva? Ah, você tem que arrumar o armário 35 vezes, em degradê, não sei o que, isso ocupa um tempo desgraçado da sua vida. E isso daí é uma doença. Aí o paciente diz, ah, tá bom. Então eu preciso saber. A psicopatologia, que são os códigos das doenças, preciso fazer o diagnóstico do paciente e preciso dizer como é que essa doença funciona, explicar para ele. Nono, que eu tenha compromisso com a busca da cura das doenças que eu diagnostiquei. Sim. Por quê? Se eu diagnostiquei uma doença, se a doença é um perrengue na vida do paciente, se ele me veio procurar para tratar desse perrengue, eu tenho que ter compromisso com a cura. O que é a cura? Não é a erradicação. Em psicanálise, cura é ganho de terreno. Você não tira a apendicite em psicanálise, não tira nada do cérebro. O cérebro é tudo matéria preciosa, não pode ser mexido. Então, o que você vai ver? Você vai tratar para aquela máquina, é como se você estivesse fazendo um trabalho de software. Você vai tirar os bugs do software. Tem uma crença errada que faz com que o paciente funcione de maneira doentia. É disso que você vai tratar. Então, é preciso ter compromisso com a cura que veio te tratar. E, por último, que eu aceite que um psicanalista é um prestador de serviço, assim como qualquer médico. Por que isso daí precisa ser dito? Parece tão óbvio, mas precisa ser dito por justamente aquela história lá de cima que eu falei, que parecia que eu ia à sessão de psicanálise, mais para atender a vaidade do psicanalista, ou prestar uma homenagem à grandeza dele, do que para ser atendido. Eu estava lá como se vai ao médico, eu tinha problemas, eu queria me livrar dos problemas, como é que eu vou ficar lá dizendo, ah, não vou para lá para cultuar ninguém, não. Eu vou para lá para ter um serviço prestado. E esta é a minha posição humilde de prestador de serviço. Ou eu presto ou eu não presto, no amplo sentido da coisa. Ok?